Boa noite a vocês que estão chegando. Estamos aqui aguardando o pessoal aparecer e aguardando a nossa convidada, a arquiteta Fabiola Góes, para iniciarmos a nossa live. O tema de hoje é regularização de imóveis. Nossa convidada já está presente aqui. Boa noite, Fabiola. Boa noite a todos que estão entrando. E vamos então dar início à nossa live, cujo tema de hoje é regularização de imóveis. O pessoal está começando a entrar aí, mas vamos dar uma introdução aqui para a nossa convidada. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos. Essa é uma sequência de lives que nós fazemos todas as semanas, habitualmente às terças-feiras, hoje excepcionalmente numa quinta-feira. E temos como tema da live da próxima semana seguros rurais. Nosso convidado já confirmou e durante a semana aí nós faremos as devidas divulgações. A live de hoje é com a nossa convidada Fabiola Góes. A Fabiola tem vasta experiência no setor público relacionado à legalização, elaboração e análise de projetos arquitetônicos, além de consultoria e mentorias para aprovação de projeto arquitetônico legal. Então, nós que estamos aqui, na grande maioria, como engenheiros ou arquitetos no canal, nós falamos muito aqui sobre perícias, a maioria do nosso público são engenheiros e arquitetos, é um tema de grande interesse para nós, porque muito provavelmente nós que somos peritos também atuamos em áreas de projetos, em áreas de acompanhamento de obra, e são assuntos relacionados, né? Então, pessoal, eu vou chamar a nossa convidada, a Fabiola. Boa noite, Aline. Já anunciei que nós temos uma live na semana que vem, Aline. Então, pessoal, vou chamar a Fabiola, a nossa convidada, e deixando aqui para vocês o convite de participarem dessa live com perguntas, porque a participação com perguntas, ela torna a live mais atraente, também a interação com o público prende mais o público, tira dúvidas, tem interações. Esse é o nosso objetivo. O objetivo aqui é trocar informações, tá bom? Então eu conto aí com a colaboração de todos vocês e vamos aqui chamar a nossa convidada para nos transmitir. Boa noite, Lu. Ai, gente, como é que vira? Deixa eu virar aqui. Pronto. Já começou bem. Já comecei bem. Não, eu tinha colocado, mas já aconteceu isso 2 vezes. Boa noite, viu? Boa noite a todos. Muito obrigada, Roberto, pelo convite. Eu que Estou muito agradeço. feliz de estar aqui contigo. Eu que estou também, eu e o pessoal todo, para aprender bastante com você. E faz tempo que a gente está para fazer essa live, né? Sim, a gente foi protelando, protelando, até que enfim aconteceu. Graças a Deus. E hoje você está onde? No Pará ou em Brasília? Então, hoje, olha, gente, vocês estão entrando agora. Pode acontecer de vocês ouvirem muito barulho de cachorro, porque eu estou na casa da minha mãe. Eu estou em Belém do Pará. Vim passar uns dias aqui com eles, né, com meus pais e tudo. E na casa dela tem muito cachorro. Só para avisar que eu não tenho estúdio, tá, Roberta? Hoje tem uma acústica muito boa e tudo. Então pode ser que aconteça. É possível que aconteça, porque são 4 cachorros na casa dela. Sim. E a gente mora numa avenida, que a casa dela é bem grande, né? Então vai acontecer, viu, gente? Só para avisar. Eu fiz uma brincadeira com você falando que eu já estava no estúdio para entrar na live, mas na realidade eu não estou em estúdio nenhum, né? Eu estou em casa mesmo. Tá. Tá bom. Então, Fabiola, mas assim, eu dei uma pequena introdução aí,
a sua área de atuação, né? Eu gostaria que você se apresentasse aí para quem não te conhece, falasse um pouquinho sobre você. E depois eu tenho aqui uma série de temas aí que eu selecionei para a gente conversar, mas também já avisei o pessoal aí que a colaboração é bem-vinda, né? Porque quando o pessoal pergunta, a live fica mais interessante, mais dinâmica, né? E aí é Sim, legal, né? Eu acho legal a participação, é. se você não se importar aí de É. responder as perguntas dos nossos colegas, tá? Imagina, é um prazer, menina, é um prazer, viu, gente? Pode perguntar. Então, eu sou Fabiola Góes, como o Roberto falou. Eu sou arquiteta e urbanista. Eu já tenho um pouco mais de 16 anos de formada e de atuação mesmo, um pouco mais de 14 anos. Estou chegando aí, né? Graças a Deus. E eu trabalho exatamente com isso que ele falou. Eu trabalho com aprovação de projeto, alvará de obra e a BITS. Essa liberação, essa dificuldade que a gente tem, nós, como técnicos, arquitetos e urbanistas, às vezes a gente sabe fazer um projeto, sabe usar inclusive a plataforma BIM, mas a gente não sabe fazer um projeto legal, o que deveria ser o correto, porque o projeto ele tem que estar legal, ele tem que estar de acordo com a legislação urbana. E eu, como trabalhei com análise de projeto, eu vi muitos técnicos que tinham também dificuldade, assim como eu no passado tinha dificuldade em aprovar o meu projeto, dificuldade, medo das idas e vindas, de ser reprovado pelo analista, medo do meu cliente achar que eu não sabia de nada e que, portanto, eu não estava conseguindo aprovar o projeto dele. Então, eu tinha esses medos que eu tinha, eu percebi do outro lado, já assinando e aprovando o projeto, e aprovando o Alvará e a BITS, eu vi que, assim como eu, tinha um monte de técnicos, né? Porque, Roberto, cerca de 70% dos projetos que dão entrada na prefeitura para ser aprovado ou para ser liberado com licenciamento de obra, até mesmo para liberar o ABIT, eles são reprovados. Sim. Principalmente na prefeitura que eu trabalhei. E eu vi muita gente comentando também em outros lugares. Né? Eu vi que essa dor não era uma dor apenas da cidade onde eu atuava como profissional, como analista de projeto. Era do Sim. Brasil inteiro, né? Uhum. Olha, gente, no nosso país são vários imóveis que estão de forma irregular, né? Em alguns lugares mais de 60%, alguns lugares mais de 80%, alguns lugares Sim. mais de 70%. Então, estima-se que cerca de 70% dos imóveis do nosso país estão de forma irregular. Sim. Isso se dá também por conta dos técnicos, né? Não só apenas do proprietário. Então, Uhum. eu vi nisso, além de eu me apaixonar por essa área de análise de projeto, eu amo fazer isso. Eu vi isso também uma oportunidade de eu atuar na minha área como paixão. Né? Uhum. Então, Fabiola, então você conhece os dois lados, o lado do profissional que vai lá tentar aprovar o projeto e você conhece o lado de quem está no órgão público aprovando o projeto, é isso? Exatamente. Ah, Porque tá. antes de eu atuar como analista, eu já tinha dado entrada na prefeitura. Eu peguei o meu primeiro projeto, ele era um imóvel de habitação multifamiliar de 4 pavimentos. Sim. Sendo que o primeiro pavimento era pé direito duplo. Como é que aprova isso? Como é que faz? Eu pensei que ia ser unifamiliar, uma coisa mais. Então eu Sim. vivi com medo. Eu fiquei com muito medo. Eu lembro até hoje o nome do cliente, desse meu cliente, foi Oduval, seu Oduval. Uhum. E ele super confiando em mim, né? Eu conheci ele na fila do banco. E era o sonho da família dele construir esse empreendimento, onde ele queria construir para toda a família, né? 2 filhos ele tem, continua tendo até hoje, esses 2 filhos. E aí eu disse, não, eu dou conta, eu dou conta. Eu nunca tinha feito, eu estava morrendo de medo, contando com a consultoria do analista. E analista não dá consultoria para ninguém. Sim. Então eu estive do outro lado. Fora isso, eu peguei outros projetos, né? Então não é fácil, não. Eu conheço benzinho esse medo. Então, no começo, quando eu me formei, além de ter outras atividades, eu também fiz alguma coisa de aprovação do projeto, regularização, né? Mas eu confesso que eu não me identifiquei muito, porque o órgão público, você pode até me corrigir se eu estiver errado, eu não sei se isso é de praxe ou é só na região que eu estou, mas em todos os municípios que eu atuei, eu percebi que o órgão público coloca a maior dificuldade possível, né? Você vai lá, tem um comunique, o órgão público fala assim, ó, atende o item A, B e C. Aí você atende. Aí
Aí vem outra coisa que não estava listado, né? Então, você fica eternamente atendendo como Wix. Eu não sei se isso é normal, mas isso me desanima um pouco. Mais ou menos. Eu acho que sim, isso pode acontecer dependendo muito do analista, né? O ideal seria que o analista colocasse ali tudo logo que está faltando. Sim. Mas às vezes o cliente, ele, ou o usuário, né, ele cumpre com uma coisa e depois ele não cumpre com outra, né? E aí volta. E essas idas e vindas na prefeitura, elas são exaustivas demais. E até desanima também, como no teu caso, né? E isso é muito comum. Eu já peguei um caso do engenheiro civil, ele era ele era dono de uma empresa e ele estava aprovando o cliente dele. Olha, esse é o barulho dos cachorros. Só um minutinho. Se eu parar um pouco aqui, gente, me desculpa, porque eu estou na casa da minha mãe e fica bem na avenida. É um número assim. Isso é trilha sonora, fica tranquilo. Eu não ouvi, tá vendo? Eu não te ouvi. Desculpa, viu, gente, tá? Ao som de Beethoven. Só vou ter uma parada, só um minutinho. Então, o que acontece? Esse engenheiro civil, não sei se vocês vão conseguir me ouvir. Só um minutinho. É porque o meu irmão acabou de chegar, só tá nós dois em casa. Minha mãe viajou, né? Ela é viajadeira. Então, quando esse engenheiro civil ele veio comigo para ser aprovado o projeto dele, eu reprovei 4 vezes o projeto dele. Tá. Pensa nisso. A primeira vez ele aceitou, era um banco. Era um projeto arquitetônico de uma agência bancária. E por que eu reprovei 4 vezes? Assim, a primeira reprovação de análise que eu fiz era apenas cumprir os índices. E ele não estava conseguindo cumprir. A segunda, ele não conseguiu cumprir de novo. Quando ele voltou, ele retornou, ele não estava conseguindo cumprir os índices. Era o uso de serviço financeiro. E aí, depois, quando ele ajustou o projeto, Roberto, quando ele vai ajustando, vai diminuindo a área de acesso, de circulação. Logo, quando a área é maior, ela tem um número X de vagas de garagem. Ela vai diminuindo o número de vagas de garagem. Se ela vai aumentando o número de vagas de garagem. Então, ele não conseguia cumprir com isso. Ele não conseguia entender. Então, muitas das vezes, na hora que a gente está fazendo análise, o projeto vai se adequando e a legislação ela vai se adequando também. Não, o projeto vai se adequando à legislação, desculpa. Então, acontece dele ter que ir e voltar várias vezes porque o projeto mudou. Então, foi exatamente isso que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu no teu caso, né? Como é que se dá, como foi o teu projeto e tudo. Mas isso acontece muito porque quando o projeto... Viu, gente? Vocês estão entrando na live, a gente está conversando quando o projeto se ajuda de ser aprovado, logo a exigência muda. Então, quando muda e a pessoa não cumpriu a crença, ele vai ter que retornar de novo para análise. Então, isso pode acontecer, tá? E isso desanima muito, realmente, isso deixa a gente... o requerente, no caso técnico, né? E, Fabiola, e a questão das normas de acessibilidade que foram desenvolvidas mais recentemente, isso aí gerou um grande impacto também na aprovação de projetos não só residenciais, comerciais, como você falou, bancos, também shopping center, né? Mas eu acho que isso aí já deve estar dando impacto aí nos projetos há praticamente 2 décadas, né? Mas houve uma grande mudança com a acessibilidade, né? Tá, vamos lá. Para aprovar projeto, a gente precisa enquadrar o projeto na legislação urbana. Aprovar projeto não é aprovar o licenciamento de obra, tá? Aprovar projeto é aquele projeto que está de acordo com a legislação urbana, né? E aí tu pergunta assim para mim, Fabiola, mas por que eu vou aprovar projeto se eu não vou executar? Pode acontecer por diversos motivos. Um exemplo, o engenheiro ou o arquiteto, eles têm uma empresa que vai entrar numa licitação, mas aquela licitação é só para o projeto, não é para a execução do projeto.
A licitação no órgão público, exemplo. A licitação para execução já é um outro tipo de licitação. Então, ali vai para aprovar projeto. Tá. Um projeto aprovado, hoje em dia, quando tu diz assim, Fabiola, muda a questão da acessibilidade, muda em parte. Pode ser que aquela prefeitura, no caso a Prefeitura de São Paulo, ela exija um projeto com acessibilidade. O que São Paulo está fazendo agora? Ela pede um projeto simplificado para aprovação de projeto. Então, eu entrego o projeto, como eu entregava antes, que tinha que ter nível, área, tudinho, eu especificava assim, a área do banheiro, a área comum, no caso se fosse um banco. Hoje não. Para o projeto simplificado, eu coloco a área que vai ser usada, coloco a área permeável, então eu coloquei de forma bem macro, né? Esse simplificado para o licenciamento de obra, para o alvará de construção, para até mesmo a aprovação do projeto. E aí, algumas prefeituras estão pedindo por fora, além disso, o projeto estrutural, São Paulo já fazia isso, né? Aí o projeto de hidrossanitário, o projeto elétrico e agora o projeto com acessibilidade. Então, isso não é geral no Brasil, mas provavelmente estamos caminhando para lá. Mudou, a exigência mudou. A gente diz, para aprovação de projeto com acessibilidade, sim, agora mudou, mas não é em todas as prefeituras. O ideal é que a gente já consiga adequar isso dentro do projeto. O projeto de acessibilidade ele é requerido por algum órgão específico, né? Não é pela prefeitura, né? Não é a prefeitura que fiscaliza isso, né? Não é pela... Não é. Mas aí a prefeitura, ela pede anuência, né? No caso, quando tu fores entregar o teu projeto, em algumas prefeituras, ela vai te pedir... É tipo o projeto de bombeiro. Anuência do Corpo do Bombeiro, né? Aí, aquela documentação, ela é anexada junto com o projeto simplificado, na hora da aprovação de projeto ou na hora do pedido do licenciamento de obra. Sim. E a questão dos projetos de instalações e projetos estruturais, algumas prefeituras pedem, então, já? Sim, pedem. Muitas prefeituras no Brasil todo está pedindo. Tipo, Belo Horizonte pede, São Paulo pede, algumas prefeituras de São Paulo, prefeituras menores pedem. Não são todas, tá? Mas algumas prefeituras estão pedindo sim. A dúvida que eu tenho, Fabiola, é se é uma exigência que o munícipe vai lá e cumpre, né? Entrega lá a documentação solicitada, mas a dúvida maior que eu tenho é se a prefeitura tem pessoal para isso, ou melhor, se tem pessoal capacitado para isso também, né? Porque você entrega um projeto estrutural lá e às vezes quem vai fazer análise nem conhece de projeto estrutural, né? Aí vai pegar o projeto, vai dar anuência naquilo porque foi entregue, então tá aqui, tá entregue, e de repente é um projeto estrutural com tremendas falhas, né? Então talvez a prefeitura exija e receba esses projetos, mas para se resguardar, talvez, né? Mas eu não sei se essas prefeituras têm pessoal capacitado para analisar projetos de estrutura ou até de instalações. A gente tem muito juízo de valor, quase que é inevitável a gente colocar para fora, né? Em relação, principalmente aos órgãos públicos, quando a gente está do outro lado. O que eu percebo, assim, no que eu já trabalhei como analista, e eu percebi também em outras prefeituras, até mesmo aprovando projeto, como, Roberto, eu ensino consultoria e dou mentoria para todo o Brasil, muitos dos alunos chegam também com essa questão, né? Muitos passaram por diversas dificuldades para aprovar e por isso me procuraram. Gente, é assim, só para o quadro de analista em geral no Brasil, ele é muito reduzido, tanto de analista como vistoriador. Por isso demora tanto a aprovação, por isso o habite demora tanto, por isso a tramitação do processo demora tanto. Agora, se a qualificação deles no que diz respeito ao projeto estrutural, ao hidrossanitário, projeto elétrico, eu não sei, mas eu, como analista, do outro lado, eu não saberia analisar o estrutural. Não saberia. Eu consigo analisar
muito bem a questão da legislação urbana, já tem uma leitura, um olho bem clínico, inclusive no Brasil todo, mas dizer que eu tinha condições de analisar por mim, eu não tinha. Agora, como a prefeitura, se ela está pegando. Por exemplo, na equipe onde eu trabalhava, tinha uma pessoa que trabalhava só com a parte do meio ambiente. Então, ele analisava só projeto que tinha que ser aprovado pela Secretaria do Meio Ambiente. Era a expertise dele. Sim. Como a gente não pedia essa parte de estrutural, então não tinha uma analista para isso. Então, eu acredito que a prefeitura ela deva ter, né, ou ela deveria ter um engenheiro só para analisar essa parte de estrutural, um engenheiro civil, no caso, né? Um engenheiro sanitarista só para avaliar essa parte hidrossanitária. Então, um engenheiro eletricista, eu acredito que seja assim, né? Não sei se é. No caso da prefeitura onde eu trabalhava, torna a dizer, tinha lá alguém só para o meio ambiente, porque ele também analisava projeto assim, dessa área, né? Também acredito que deveria ter um engenheiro civil para analisar estrutural, mas só isso, né? Porque o projeto legal poderia ser alguém da equipe, assim, outras pessoas, mas o projeto estrutural, ele é um projeto, tem dezenas de pranchas, né? Como que vai... Nossa, Então, como que alguém vai analisar ou fazer eventualmente alguma verificação ali? Eu acho interessante que as prefeituras, algumas estão exigindo, mas na minha forma de pensar, eles não fazem uma análise desse projeto, é só para fazer cumprir uma exigência. Mas ainda que seja isso, é positivo também, porque o que mais existe por aí são obras sem projetos estruturais, né? Coisa feita a sim. olho. Eu acho que essa exigência aí, ela é benéfica, sim. Eu ia te perguntar, Fabiola, qual é o percentual de imóveis, em média, irregulares no Brasil? Acho que você já até comentou, né? Aham, Mas a grande comentei. maioria. Olha, tem lugares, assim, isso varia muito, mas em média quase chega a 70% ou segundo o censo, um pouco mais de 70%, então varia, né? As pessoas, cada um dá uma informação. Mas assim, tem lugares, por exemplo, o DF, o Distrito Federal. O Distrito Federal, ele, assim, quase todo precisa ser regularizado. Ah, Olha, é? pensa nisso. Olha. Quase, gente, é muito, é muito. Eles começaram a regularizar agora essa parte do DF. Por quê? O Distrito Federal, ele foi feito pelas cidades satélites e as outras áreas eram áreas agrícolas que foram doadas para agricultores. E o que eles fizeram com esses grandes lotes assim de terra? Eles venderam por 400 metros quadrados cada lote, fizeram condomínios residenciais de luxo, assim, vários condomínios, como Parkway, e tem vários lugares, tipo assim, Arniqueira. Para quem conhece o DF, assim, são vários lugares mesmo que tem esses condomínios residenciais de alto padrão e até de luxo mesmo, assim, com casa de 4 milhões. E essas terras, elas não são do dono da casa, elas são do Ah, DF. uhum. Então, logo, elas precisam retornar para o DF, isso de uma forma bem teórica. Então, o Distrito Federal criou uma empresa chamada Terra Plena, que trata exatamente com a venda dessas terras. Então, todas essas áreas aí, elas precisam ser regularizadas, e elas começaram a ser regularizadas de 2 anos para cá. E como Então, que aí faz é um se... mercado crescente. Então, se existem imóveis de alto padrão, até condomínios horizontais, tudo, e como que as pessoas comercializam isso? Porque eu presumo que se está irregular, não há uma legitimidade na propriedade, né? Eu estou equivocado. Não, não há. Como é que acontece? A convocação ela é feita pela essa empresa do DF, que é a Terra Plena. A Sim. Terra Plena convoca aquele condomínio. O que acontece? Vou dar um exemplo muito prático. Ela convocou o condomínio Jardim Botânico. Se eu não me engano, era de 200 metros quadrados a 400 metros quadrados. Aí o dono daquela casa, ele já está edificada, tem piscina, tem um monte de coisa lá, mas a casa não é dele, é da Terra Plena. Com essa convocação, eles têm
se eu não me engano, até 3 convocações. Ele tem que comprar a terra do DF. O primeiro passo da regularização nessa área do Distrito Federal é ele compra a terra da terra plena. Negocia com a terra plena. Em média, custa R$ 200.000 o lote. Só para vocês terem uma ideia de quanto é de alto padrão ali no Jardim Botânico. E aí ele negocia, comprando a terra, ele consegue retirar o habite. Aí eles fizeram uma coisa assim bem interessante. De um determinado ano, ele não precisa apresentar projetos complementares na retirada do habite. Aí eles até liberam para o alvará, mas de um determinado ano seguinte, aí a pessoa, se eu não me engano, é de 98, não lembro, não lembro agora mesmo. Mas assim, de um determinado ano, ele vai ter que retirar o habite junto com os complementares. Além do projeto, né? Que tem que fazer o levantamento do projeto, como está. E às vezes, Roberto, aquele proprietário, ele tem a planta, mas ele acresceu uma área. Ele fez com o arquiteto, imagina, o cara, ele é o proprietário, ele vai construir uma casa de alto padrão, ele não vai construir de qualquer jeito, ele vai chamar um arquiteto ou engenheiro civil. Aí eu tenho ali o projeto arquitetônico, certo? Só que aí ele acresceu, ele colocou ali uma churrasqueira, ele colocou uma sacada melhor, aumentou o closet da esposa, enfim. Aquele projeto não tem validade. O que tem validade é o que está realmente edificado, o que é que tu vais apresentar na parte de regularização. O DF, ele tem várias secretarias. Então, como são várias cidades satélites, exemplo, eu tenho uma cidade satélite ali, Guará. Sim. Nessa área do Guará, eu tenho uma secretaria que trata ali daquela área. E eu tenho uma ali em Arniqueiras. Aí ali também é uma outra regional, é uma outra diretoria, é uma outra forma de apresentar. É igual a gente aqui, por exemplo, eu estou aqui em São Paulo. São Paulo são várias subprefeituras. Então, eu tenho ali o pessoal que trabalha apenas na área ali do central. É completamente diferente de uma outra, de uma área um pouco mais distante, é o zoneamento. Então, a mesma coisa o DF está tratando também. E a gente trabalha como se a gente trabalhasse com subprefeituras. Então, eles compram da terra plena, é uma empresa comum, e eles legalizam, eles regularizam com aquela subprefeitura local. Subprefeitura local não, é diretoria, tá, gente? É uma regional. Então, Fabíola, eu estava pensando aqui, né, fazendo uma analogia à região que eu estou, ou a regiões mais remotas, assim, né? Por exemplo, a gente está tratando um caso aí no DF que tem casas de alto padrão construídas em terrenos que não pertencem à pessoa que construiu a casa, né? E existem milhões de casas, tá? Milhões, sim. assim, um monte, boas. Isso não caracteriza uma invasão? Uma invasão, assim, porque assim... Não é invasão. Eles compraram as terras. Digamos que eu tinha sido Desculpa, eu te cortei, tá? Eu costumo cortar. Me desculpa, pode concluir. Não, era isso mesmo que eu queria. Você já entendeu o que eu quis dizer. Então, assim, eles compraram de alguém, mas esse alguém que vendeu para eles também não é detentor da posse. Não, como eu falei no começo, essas terras elas foram doadas, né, com um determinado tempo para os agricultores. Sim. Lá logo no começo, que Brasília estava se formando, que tinha um pessoal chegando. Então, os agricultores, que são chamados em Brasília de grileiros, os grileiros pegaram essas terras, esses lotes, esse grande lote, e lotearam assim 400 metros quadrados, 200, fizeram um condomínio de 200 metros quadrados, condomínio de 400 metros quadrados, e venderam. Sim. E digamos que eu tivesse comprado, eu comprei ali uns 400 metros quadrados. Então, ele criou um condomínio de alto padrão. Tem um que é lá na Asa Sul, que é o Jardim Botânico. Aquilo ali era uma terra, uma área de agricultores, destinado para isso. Aí o que tinha posse da terra, posse teoricamente, ele vendeu. E agora, e o interessante, Roberto, é que quem comprou a terra sabia que não estava comprando uma terra legal. E que em algum momento o DF ia requerer o lote. E esse momento chegou, né?
Agora, também uma outra coisa que é bom salientar para quem está aqui na live, de repente é do Distrito Federal, você é um engenheiro que mora aí em Brasília, ou é do Distrito Federal, é preciso saber que a terra plena, ela negocia o valor do imóvel. Se tu pegares um cliente assim, e aí tu disse, mas ele não tem 200 mil. Então ela parcela até de 6 vezes. E geralmente quem tem uma casa de 2 milhões, ele tem 200 mil. Ou ele tem como conseguir. Então não é tão difícil assim. É o estranho a pessoa ter posse e comprar uma coisa que é meio incerta, assim, né? Eu acho que isso aí se resume a uma fiscalização muito deficiente no Brasil, né? Porque é uma sequência de irregularidades. A terra foi doada para um determinado fim, aí foi um grileiro lá, que é como se fosse um atravessador, não é uma figura bem vista, a figura do grileiro, que invade toda a nossa região aí, norte, nordeste, tomando posse de tudo, né? Principalmente a região amazônica, tem muito também, né? Grileiro. E aí depois o cara comercializa, aí o outro também erra por comprar, né? Porque vê ali uma oportunidade. Aí, para a cereja do bolo, é que vem alguém lá e legaliza tudo isso, né? E, então, assim, no final o crime acaba compensando, né? Olha, Aí o coitado que vai regularizar um casebre de 50 metros quadrados, fica 20 anos tentando regularizar, não consegue, tomando multa da prefeitura. olha, assim, primeiro, no caso do DF, ele não se apossou. A terra foi doada, né, pelo DF para esses agricultores. Alguns agricultores, inclusive, não venderam as terras, né? Não foi vendida. Então, esse que, inclusive, tem muitos casos na justiça, porque assim, o negócio é tão gigantesco que o cara ali, o juiz, não sei das quantas, né? Ele tem uma casa lá. Não estou falando de pessoas que não têm dinheiro, estou falando de pessoas que têm muito, muito, muito dinheiro. Sim. E tem áreas, Roberto, que elas são difíceis de regularizar, porque estão na beira do córrego. Precisa realmente de alguém do direito imobiliário que lute pelaquele lugar, que entenda que entenda também de parte do meio ambiente. Então, é muita coisa. E tem gente assim, que tem áreas que não vão regularizar. Mas eu estive numa diretoria na área de Arniqueiras e o cara falou: olha, 94% vai ser regularizada dessa área aqui de Arniqueira que estão na beira do córrego. Isso é uma informação importante. Então, se tu souberes, mas a gente que é arquiteto e engenheiro civil, a gente não pode entrar nessa área antes de passar o pessoal do jurídico, olha isso, na parte de regularização, porque o nosso conselho, no caso, o CREA e o CAL é multado em 50 mil reais. Então, a gente não está falando de boa noite, viu? Está chegando aí uma pessoa dizendo boa noite, gente, boa noite, seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Qualquer pergunta, tá? Pode fazer aqui. E aí, a gente sabendo, a gente responde. Então, essa área, Roberta, ela não foi invadida, né? Ela foi realmente doada. E nessa doação, muitos grileiros fizeram isso e outros não. E aí, quando eu te digo assim que esses que não, eles acabaram sendo prejudicados, porque eles vão ficar com pedacinhos de terra, né, bem no meiote assim do lote, e aquela terra que foi doada para eles, o DF vai requerer também. Ele está requerendo todos os lotes. E aí ele vai colocar para a União, para alguma coisa, algum órgão público. E aí esse que agiu corretamente entra aí, né? Sai prejudicado, porque ele vive daquela agricultura lá. Tiago, seja super bem-vindo, tá? Tiago, assim, qualquer dúvida, pode perguntar também. O Tiago é engenheiro civil do Rio de Janeiro, até me pediu uma consultoria aí numa terra, no espaço aí, acho que é loteamento. Ainda tenho que ver aí o dele, mas seja muito bem-vindo. A gente vê que as pessoas começam a chegar agora, né? A gente está falando sobre regularização de imóveis. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, na verdade, pode perguntar e a gente sabendo, a gente responde. Então é isso, viu, Roberto? Aí o Brasil todo sofre por isso, mas nesse caso aí, que tu salientaste, do DF, não foram áreas invadidas, tá? Foram áreas doadas para agricultores. Já há muitos anos, já no começo, né, da ocupação
ali naquele pedaço. Ô, Fabiola, é uma pergunta óbvia o que eu vou fazer, mas às vezes a gente precisa ouvir o óbvio, né, para entender, né? Quais são Sim. as vantagens de você ter o imóvel regularizado? Ah, tá bom. E, a Zenil, também, seja muito bem-vindo. Tá chegando alguém, eu tô na área, tá certo. Fica aí, viu? Qualquer dúvida também. De repente, essa pergunta aí, ela vai agregar na tua conversa com o teu cliente na hora de fazer o projeto arquitetônico legal. Uhum. Tem muitas vantagens. Tem imóvel, primeiro que o imóvel, quando ele não está regularizado, cai muito o valor dele, né? O teu cliente, ele precisa saber disso. O cliente, quando ele não quer regularizar, ele coloca várias desculpas, mas em geral é porque ele tá com pressa e não aguenta aquela situação, ele usa até um termo errado, é muito burocrático e tal, né? Mas não ou às vezes ele está pendente com a prefeitura, mas assim, às vezes essa demora, que é o que o teu cliente precisa saber, é uma vantagem para ele. Então, quais são as vantagens dele estar regular? Ele vai ter o valor exato do imóvel dele. Ele pode ir com esse imóvel e negociar no banco, por exemplo. Ele pode colocar ali para poder conseguir um empréstimo. Ele não vai conseguir fazer isso se o imóvel dele não estiver de forma regular. Que a primeira coisa que ele vai pedir é o habite. E é aí que tu entra. Aquele imóvel ele pode ser averbado, né? Aquele imóvel ele pode, no inventário dele, ele está seguro para ele poder dividir entre a família dele. Então, essas são as vantagens, né, que a gente tem. Eu tenho um bem que eu posso chegar no. Eu acho que essa é a maior vantagem, né? Um bem que eu posso chegar, né, no banco e poder negociar. Existem outras vantagens? Existem. Por exemplo, na hora que eu estou com um imóvel, ou eu quero alugar, ou eu quero vender, e quero dar um outro uso para ele, é mais fácil, é mais rápido. Eu consigo ter essa flexibilidade, tanto na prefeitura, na troca do uso, né? Exemplo, quando a gente diz troca do uso, o uso, digamos que o imóvel do teu cliente, ele seja de habitação unifamiliar e ele quer colocar ali uma pizzaria. Então, o uso sai de unifamiliar para comércio. Comercial. Então, ali ele vai ter uma facilidade para transformar aquilo ali, até realmente para tirar um alvará de funcionamento. O imóvel está de forma regular. Então, eu dou entrada na prefeitura, né, dou entrada na secretaria aí de finanças, na secretaria que libera o alvará de funcionamento com mais agilidade. Então, isso é uma vantagem gigantesca. Quando o imóvel está irregular, ele precisa, é tão desgastante, porque ele vai precisar cumprir todos os índices, né, da legislação, das exigências de legislação daquele local, e aí vai demorar muito mais tempo, né? Não vai ser uma coisa rápida. Sim. Roberto, eu vi que alguém aí perguntou alguma coisa. Foi o Tá André, deixa eu mais? achar a pergunta dele aqui. Ele quer saber sobre desdobro aqui, ó. Gostaria de saber mais sobre desdobros de terrenos e com quem buscar parcerias. Ah, tá bom. Bem, gente, eu já analisei alguns projetos de desmembramento, né? Remembramento, desmembramento. Para saber mais, geralmente eu procuro, na hora que a gente vai fazer, quando tu vai fazer o levantamento do terreno, tu vai precisar tirar azimuth, tu vai precisar pegar todos aqueles nomes esquisitos, pegar o ângulo do terreno, né? Para quem eu estou falando assim, para quem é zerado, para quem não sabe de nada, a gente está falando de uma coisa bem primária, né? São os nomes esquisitíssimos que são colocados ali na matrícula do imóvel. Se tu não souberes fazer isso, eu fecho com alguém que é engenheiro florestal para fazer esse terreno, né? Para fazer o levantamento planaltimétrico, o georreferenciamento do imóvel, se for um lote muito grande. Se for um lote pequeno, aí eu posso falar também, fazer uma parceria com o topógrafo, se for um lote pequeno, né, no caso. Já não preciso de um engenheiro florestal para fazer isso. Tá, essa é uma parceria que eu posso fazer.
né? Agora, as outras coisas, tu já mesmo tu pode fazer, porque tu, como técnico, tanto tu como arquiteto, como engenheiro civil, tu podes fazer o levantamento do imóvel. Agora, tem algumas restrições. Por quê? Quando tu vai fazer o desmembramento do lote, ou remembramento do lote, tu precisa ver qual é a exigência daquela prefeitura, da prefeitura local. Geralmente, às vezes acontece, o imóvel está numa vila. É muito pequenininho, mas ele tem uma casa unifamiliar e ele quer transformar em bifamiliar. Ele quer a parte de cima doar para um filho e a parte de baixo doar para outro. Aí, geralmente, naquela área ali, o metro quadrado ele é muito reduzido e não dá para fazer o desmembramento. Tá. Então, quanto é que aquela prefeitura exige para fazer o desmembramento? Tá? Eu estou falando de desmembramento e remembramento, que é quase, né, a mesma coisa. Então, cada prefeitura, ela exige uma... aí que a gente vai ter que ver, tá? Tem uma legislação específica. No caso, por exemplo, aí do Tiago, ele me apresentou uma que era também remembramento, que é o que eu estou fazendo consultoria para ele. Nesse caso, fica perto de área de marinha, o que eles exigem ali? Quais são as anuências que existem? É perto de uma área de... Está no entorno do patrimônio histórico. Então, assim, nesse caso, viu, o André, né? Eu não sei trabalhar com patrimônio histórico. Eu sou arquiteta. A minha área é aprovação de projeto, é alvará, é a BITS. Eu não sei nada nessa área. Então, geralmente eu vejo alguém ou um arquiteto que saiba trabalhar com essa área, ou alguém que realmente dá consultoria, ele não é arquiteto, ele é um historiador, e aí eles, olha, eles vão exigir isso aqui, vão exigir isso aqui. É assim que eu faço. Tem gente que faz com historiador, com o pessoal do IHGP. Eu geralmente faço com um arquiteto que já trabalhou nessa área, porque realmente eu precisei fazer isso. Inclusive, foi no IHGP, foi ali numa reforma, lá e eu não sabia fazer. Não é na área de remembramento, mas eu precisei de alguém da área para fazer, que eu não sabia fazer, não sei mexer com patrimônio histórico. Então, depende muito da área onde tu estás. Tem áreas que tu não vai precisar de ninguém. Tu vai precisar só, se for um terreno pequeno, tu mesmo consegue fazer, a não ser que tu não consiga fazer a parte topográfica. Mas aí tem momentos que tu vai realmente precisar de um técnico, aí tu vai ver qual é a exigência, tá? Espero ter te respondido. Viu, Fabiola? Falar em técnico, quando a gente fala de construção, eu sei que existe, eu acho que uma prerrogativa aí do técnico em edificações, assinar projetos até 100 metros quadrados, se eu não me engano, tá? Já ouvi falar. Agora, para regularização, o técnico pode atuar também ou é só o engenheiro e o arquiteto? Pois é, quando alguém diz isso, olha, eu já ouvi falar que pode, o técnico de edificações pode assinar até. Depende da prefeitura, tem prefeitura que não aceita, tá? Tem prefeitura que aí entra o CREA, tem prefeitura que realmente não. A prefeitura que eu trabalhava, um técnico de edificações, ele não era aceito, era só engenheiro e arquiteto. Então tem que ver aí se a prefeitura. Tudo isso, Roberto, na hora que a gente vai fazer uma consultoria, a gente tem que ver. Eu já vi gente dizer, mas eu vou lá e tiro o teu registro técnico. Uhum. Eu faço isso, no caso, para o técnico de edificações. Aí isso é ilegal, né? Porque tu tá te responsabilizando. Então, tem prefeitura que aceita, tem prefeitura que não aceita. Aí tem que verificar direitinho. Mas é por isso que, no meu caso, eu trabalho apenas com engenheiros e arquitetos, porque eu sei que esses são aceitos. Tá? Os outros, né, técnico e edificações, eu não pego realmente porque, né, eu não vou te enganar. Né? Se tem algum técnico, me desculpa, mas assim, para o Brasil todo, quem a gente pega mais é engenheiro e arquiteto para se responsabilizar por essa área. Já aconteceu, viu, Roberto? Tem algumas prefeituras nessa parte de regularização que ela quer apenas o laudo de vistoria. Uhum. Ela não quer mais o ABITS. Então, como é que ele faz? O próprio cartório, olha o que eu estou falando, presta atenção.
o cartório, em algumas prefeituras, ele não exige mais o habite para regularizar. Logo, nesse caso, ele não precisaria do engenheiro e nem do arquiteto. Sim. Eu não sei se o CREA está indo em cima disso. Eu ouvi dizer, né? Não vi uma nota do CREA, porque do Ministério da Economia, que entrou para não exigência do habite, isso é um pouco mais, foi em 2020, né? Ou dezembro de 2020, ou novembro, que não precisaria mais do habite na área da regularização, o CREA foi em cima, né? Era um projeto de lei e não foi aprovado. Sim. Então, parece que alguns arquitetos, na hora da regularização, alguns cartórios, na hora da regularização, não está mais exigindo o habite, só o laudo de vistoria, e aí entra o técnico de edificações. Não sei se o CREA está indo isso, mas eu ouvi dizer, não acontece, inclusive, em Belém do Pará acontece isso, apenas eles exigem o laudo de vistoria, os cartórios, para regularizar imóvel. Eu percebo que em algumas regiões, como a que eu estou aqui, em anos eleitorais, a prefeitura abre anistia, né? Sim, sim. Que eles deixam rolar solta aí as irregularidades. Quem constrói multifamiliar de pequeno porte aí, constrói. Tem o crivo lá da fiscalização, que fica no pé do cara, que às vezes fazem coisas ilícitas com os construtores. Mas aí o cidadão compra, e a cultura do brasileiro é assim: comprei, sou dono, posso fazer o que eu quiser, né? Aí o cara vai lá e mete uma cobertura em cima de todo o solário, ele cria um último pavimento coberto, né? Porque a área coberta é a área construída, né? Aí o que acontece? Aí vem no ano de ano eleitoral, aí o pessoal abre a anistia, aí vira uma festa, inclusive, para facilitar. Teve um ano aí que a prefeitura, isso já faz muitos anos, faz acho que uns 20 anos que aconteceu isso. A prefeitura, para facilitar, sabe o que ela fez? Ela deu um papel milimetrado para o cidadão que é lá na prefeitura, e já com uma legendinha do lado, só para ele pôr o nome, né? E aí aquele papelzinho milimetrado, o cara vai lá, fazia o contorno do imóvel dele e regularizava o imóvel, não precisava de ninguém. Eu vejo que isso, a prefeitura está se preocupando só em ter aí um levantamento da área construída para aumentar o IPTU do cara, e ela não está se preocupando com a parte técnica ou com a segurança, porque para fazer uma anistia, eu presumo que teria que ter o mesmo rigor de uma regularização. Teria que ser mais aprofundado, não só verificar que houve um aumento de área. Estou errado? Assim, eu percebo que o Roberto, ele é bem político, né? Ele é bem, não, isso aqui... Eu não sei te dizer, no que diz respeito ao plano diretor, eu estou te falando como um analista que fui, tá? Se aquilo ali é correto, as exigências, tá? Eu já peguei, eu vou falar como técnica, né, de analista de projeto, e te falo também que eu senti uma dor do técnico e que ia lá aprovar o projeto. Porque às vezes aquela exigência, ela não cabe ali. Às vezes ele pede uma vaga de garagem, que se eu deitar ali no horário de pico, não parece um carro. E aí, tipo assim, como, sabe? Como que eu vou exigir uma vaga de garagem para aquele técnico, para o requerente, se, tipo, não passa carro? Aí o técnico, o engenheiro, via, olha, tu que é técnico, observe isso aí que eu tô falando. Meu Deus, que absurdo, não vou provar nunca. Então, vamos lá. Às vezes, Roberto, o que eu penso sobre a questão é a legislação urbana. Plano diretor do município. Às vezes os índices, eles são tão absurdos que, tipo assim, não cabe ali. Mas a gente que é técnico, a gente tem que cumprir. Mas vamos lá nesse aí que tu falaste. Gente, chega a anistia e aí é aquela bagunça, vamos regularizar porque precisa de dinheiro. Eu vejo que a gente tem muita dificuldade para aprovar projeto, né? A gente tem muita dificuldade para... tem dinheiro até para construir, mas não tem dinheiro para pagar um técnico, não entende que é isso. Né? Não entende que é pagar o técnico. A pessoa tem dinheiro para construir uma casa de 600 metros quadrados,
sabe quanto custa um saco de cimento, sabe quanto custa tudo, sabe quanto custa uma piscina, tal. Aí não Mas vai pagar, não paga o técnico, não, não paga sabe? Não valoriza, né? Mas sabe quem são os culpados disso? Somos nós, profissionais. Porque se um não aceita, o outro vai lá e aceita, né? Por isso que vai desvalorizando a profissão. A gente tem que exatamente. saber dar valor à profissão, porque as pessoas acham que o engenheiro, o arquiteto, se eles pudessem não pagar, eles não pagariam, né? Então, Agora coloca isso na mentalidade de todo mundo, né? Assim, e aí, eu vou dar valor nisso? Eu vou dar valor nos meus 5 anos que eu fiquei na faculdade? Como é que eu vou fazer isso? Como é que coloca isso na cabeça de todo mundo, né? Às vezes a pessoa acha que, até porque não sabe e nunca fez, aí vou fazer barato e tal, né? A pessoa cobra barato porque nem acredita no trabalho dela, né? Não dá valor no serviço dela. Eu vejo assim, a questão da anistia que tu falaste, eu acho que vale a pena, viu, Roberto? Eu acho que a gente. Eu acho que todo mundo tem direito de regularizar, sabe? Sim, os absurdos não deveriam ser aprovados, sim. Mas tem muita gente que precisa dessa chance, sabe? Tá aí, é o perdão, né? Anistia, é o perdão. Então eu vou te perdoar, vou perdoar a tua dívida, vou regularizar. Eu acho que tem, eu acho que vale a pena sim. Eu acredito que todas as prefeituras deveriam fazer isso. A gente não tem o controle, né, de quem está regularizado. Eu vou te dizer, o problema, ele não é apenas. Aí eu vou estar fazendo o juízo de valor. O problema, ele não é apenas do órgão público, viu, gente? O problema também é nosso. O problema também é do conselho, que o conselho me perdoe, né? Porque a fiscalização ela é realmente ela é pouca, ela é ineficiente, né? Talvez a demanda é tanto e o CAL e o CREA não conseguem alcançar, não consegue alcançar. A parceria também, o CREA viu, o CAL viu, então eu vou fazer a denúncia com o órgão público que aquela obra ela precisa de um técnico, né? A própria docência também, a docência, qual é a ineficiência da docência na faculdade? É porque ela não ensina o técnico a fazer. Hoje eu estava conversando com um engenheiro estagiário, ele disse assim, nossa, mas eu não vou aprender isso nunca, eu só vou aprender na prática, porque na faculdade a gente só dá cálculo. Né? Então, é uma coisa assim que surreal, né? A gente deveria aprender a fazer um projeto certo para ser aprovado. E outra coisa, muda muito. O plano diretor já esse ano já vai mudar. Como que a docência vai levar isso para a sala, né? Para a faculdade, para a universidade? Então, é muita coisa que precisa ser trabalhada junto, em conjunto. Eu até entrei com uma tese de mestrado para tentar entender essa ineficiência, porque a ineficiência do órgão público não é apenas a questão da falta de parceria, da falta de fiscalização, é também o número de vistoriador, o número de cargos que tem para fazer a vistoria, o número de analista, o próprio sistema, o sistema é lento do órgão público. A gente está aí agora com a prova digital, que é privado. Ele também agilizou muito a tramitação do processo, mas ainda os técnicos estão tentando operar. Então, são várias situações. Eu estou falando só a questão daí do órgão público, né? Às vezes também é a questão do molhar a mão, né? Compra um sanduíche aí de R$ 1.000 para que aquela obra toque sem ser dada entrada na prefeitura. É a questão da corrupção. Então, são tantas coisas, são tantas problemáticas que se a gente fosse levantar. Né? Então, a anistia ela vem para, teoricamente, resolver isso. Eu não consigo colocar tanto rigor em cima disso, porque eu, como analista, eu via muita gente querendo aprovar projeto, até mesmo o próprio técnico, querendo sufocar o arquiteto, o engenheiro, porque ele não sabia fazer, né? E aí, como é que faz, né? Com tanta dificuldade. Eu vejo que a gente tem que melhorar mais para a gente mesmo, sabe? Assim como exigir. Tem uma obra, ela precisa de um arquiteto, ela precisa de um engenheiro civil para ser tocada, sabe? E aí eu vejo que nessa hora que a própria prefeitura deveria exigir isso, a prefeitura, o conselho também de classe deveria ficar mais em cima. E a gente tem que entender o nosso papel nisso,
né? E a gente consegue exigir melhor até mais do próprio conselho, né? Que existe da gente um valor alto, anual, né? E a gente não sabe como pedir isso para ele. Eu sei que eu incomodo um pouco quando eu falo do órgão público, porque você já esteve do outro lado e às vezes você pode até se sentir um pouco, mas, sinceramente, Fabiola, eu parei de fazer projetos porque eu tinha um outro nicho, né, de atuação, que era perícias. Então não dava para... Eu perdia dinheiro fazendo projetos, porque eu deixava de pegar trabalhos que eu ganharia dinheiro com mais velocidade. Mas quando eu lidava com os técnicos aqui da cidade que eu moro, era uma situação muito desagradável, porque você é um profissional, né? Você muitas vezes você não está sendo atendido pelo técnico, uma pessoa com a mesma qualificação que você. Às vezes é um atendente, né? Você tem que praticamente ficar numa condição de submissão para aquele cara poder fazer o favor de Te desenvolver o atender. assunto adiante, né? Então, assim, a gente fica um É monte de verdade, tempo numa isso acontece mesmo. faculdade, engenheiros ou arquitetos, o que quer que seja, nós somos munícipes, nós não estamos lá de favor, aí você fica numa fila, depois você fica lá, um mau atendimento do caramba, aí depois a pessoa fica torcendo o nariz para te falar, aí levanta, vai na impressora, conversa com a colega, né? Então, assim, eu não simpatizo com atendimento em órgão público, e ainda eles colocam uma placa assim, ó, escrito assim, desacato a funcionário público é passível de receber multa. Então, usa ainda aquilo lá como escudo, né? E aí, quando eu entro numa prefeitura, eu me sinto um verdadeiro idiota, né? Oh, meu Então, Deus. eu evito, eu só vou numa prefeitura quando é extrema necessidade. Eu passei a pagar os profissionais, quando eu comecei a construir os meus imóveis, eu passei a pagar colegas para fazer os meus projetos. Eu acho que eu fiquei uns 15 anos sem entrar na prefeitura da minha cidade, porque é um atendimento, desculpa o termo, mas é um atendimento nojento, né? E eu não acho que as outras cidades seja diferente, porque eu Não, já não fiz, é. aprovei projeto na prefeitura de São Paulo também, né? E era a mesma coisa, sabe? Então, eu acho que existe sim uma minoria de profissionais Técnico. qualificados, mas existe uma grande maioria de profissionais e técnicos desqualificados e frustrados por nunca terem exercido com excelência um papel e de repente entra numa prefeitura. Eu já fui estagiário na prefeitura também, né? Mas eu procurei outro Uhum. caminho. Mas às vezes a pessoa fica ali, se gradua, entra como estagiário na prefeitura, fica 30 anos na prefeitura, frustrado, não gosta do que faz, e o prazer dele é ferrar o contribuinte que está tentando fazer o papel dele, né? Então, Usuário, né? eu não simpatizo com esse Entendo a pessoal tua de dor. prefeitura, não simpatizo, e não há quem me convença, porque a prática me provou que não são pessoas que merecem a minha admiração. Você talvez tenha exceção. Olha! Assim, gente, o fato do projeto ele ter dificuldade na da aprovação, em geral, é a falta do conhecimento, tá? Mas é como eu falei, a tramitação às vezes demora por vários motivos. Demora, até quando o técnico sabe, até quando o arquiteto, o engenheiro civil, ele sabe, demora mesmo. Demora porque o sistema é lento, demora porque o número de analista é pouco, o número do historiador é pouco. Mas eu vou dar um exemplo aqui. Às vezes, o técnico deu entrada na prefeitura e ele não entende da tramitação do processo. Então, ele está esperando o projeto dele ser aprovado. Ele deu entrada, eu quero que licenciar a minha obra. Mas ele não sabe que o historiador, quando ele dá entrada na prefeitura, ele vai lá no imóvel e depois que o projeto dele vai para análise. E às vezes ele vai no imóvel e não tem ninguém lá, no lote, né, na obra, não tem ninguém lá. Então aí é desperdício de tempo, desperdício de dinheiro. O técnico foi lá, não teve ninguém, volta, aí agenda de novo. E é numa zona, porque, gente, quando a gente, por exemplo, quando a gente vai comer uma pizza, a gente é bom no bairro tal. O técnico não. O técnico, o historiador, até mesmo o analista, ele diz zona tal. Ele vai ver por zona. E naquela zona ali está agendado. Então, quando ele não entende a tramitação do processo, ele só entrega.
Aí o técnico, realmente, eu cheguei a me ver assim, viu, Roberto? Eu disse, cara, eu não quero ser isso aí, eu pedi demissão. Né? Eu pedi demissão não porque eu não gostava, eu amava abrir as pranchas, assim, corrigia os trabalhos dos meus colegas e eu amava resolver o problema deles. Mas às vezes o cara tá chateado, o técnico tá chateado porque aquele técnico não sabe e ele não quer dar consultoria de graça. Porque existe um nome lá também que é consulta prévia. Se tu não sabe fazer, dá a entrada de consulta prévia sem tu fazer a aprovação, sem tu tirar licenciamento. Então, tu que está aí ouvindo, tu não sabe por onde começar, tu queres aprovar teu projeto, tem um nome que é chamado de consulta prévia, que tu pode dar entrada na prefeitura quando tu não sabes o que tu pode fazer. E aí é muito mais rápido, porque qualquer analista pode fazer consulta prévia. Então, isso é uma situação, mas tem essa situação também da pessoa estar insatisfeita. Eu vi meus colegas insatisfeitos. Só que aí, Roberto, eu não tenho por onde fugir. Aquilo ali é necessário para eu aprovar o projeto do meu cliente. Sabe por quê? Porque se ele não aprovar agora, ainda que ele não licencie a obra dele, se ele não tiver um projeto aprovado, um projeto de acordo com a legislação urbana, futuramente ele vai ter prejuízo. Então, é minha responsabilidade, é minha ética, sabe? São os meus valores. Eu preciso apresentar para ele um projeto legal. Ele pode até não licenciar a obra dele, mas é minha responsabilidade como técnica ver o futuro dele. Eu digo isso para o meu cliente: o senhor não pode até não querer aprovar, mas eu tenho que dar entrada para aprovação, ainda que a sua documentação não entre em análise, mas o meu projeto precisa, porque futuramente o senhor vai ter mais chance de estar legal. Tá ok. É um valor muito pequenininho, é um valor irrisório, é pouco, é 300 e tantos reais, que tu arquiteto, que tu técnico vai estar dispensando para ti depois, futuramente, né, tu ter a consciência limpa e poder ganhar esse know-how aí, dizer, não, o meu arquiteto, o meu engenheiro, ele fez isso. A gente não tem por onde fugir, né? A gente precisa disso. Quando a gente quer apresentar um projeto, a gente precisa passar por isso. É cansativo, mas sabe, eu deixo lá, sabe? É projeto legal, estou fazendo aqui meu projeto, às vezes ele nem quer licenciar a obra dele, eu deixo lá, gera tempo, 6 meses, 9 meses, mas voltou, tá ok, tá carimbado, tá assinado, tá lá, projeto legal, e eu tô na paz, sabe? Que eu preciso disso, eu preciso estar na minha paz para eu poder estar tranquila, né? Então, eu vejo que isso é importante realmente que tu colocaste, é uma questão de indignação. O nosso país, ele é assim, ele é um país corrupto. A gente não tem que colocar isso como parâmetro. Quem tem que fazer o certo é a gente. Né? E a gente não tem por onde fugir. O problema é maior, o desconforto que eu sinto é você fazer a coisa certa, aí você vai lá atender, sendo atendido muitas vezes por uma pessoa desqualificada, que acha que está te fazendo um favor, que praticamente debocha de você, te faz perder tempo, né? Atrasa a sua vida, né? Aí depois o fiscal vai tentar te extorquir dinheiro na sua obra, né? E aí é lamentável, né? Isso aí entrar numa prefeitura municipal para falar com qualquer um que seja é uma coisa traumática para mim, porque as pessoas não estão ali com vontade de De ajudar. atender, né? De ajudar. Sabe Eu o que é, entendo. Fabiola? É o seguinte, sabe o que eu percebo de funcionário público é o seguinte, e se tiver alguém na live, não vou deixar de falar isso. Que passou por isso. Não, pode ter funcionário público aqui que não gosta que eu falar, mas é verdade. A pessoa que está lá atendendo no órgão público, ela não está lá para ajudar o munícipe ou auxiliar o munícipe. Ela está lá para criar problema para o munícipe. Tá para criar problema para o munícipe. Nunca está lá para falar assim, ó, fulano, faz assim que é o caminho certo. Não, você faz uma pergunta assim, a tendência da pessoa, ela nem ouve o que você está perguntando, ela fala, não, não pode. Aí você argumenta na quinta argumentação, aí que ela vai processar a ideia e vai se colocar à disposição, ou se você tem que dar uma de louco e chamar a supervisão, né? Então, assim, eu desisto. Eu não tenho, assim, essa aptidão. Eu admiro muito quem tenha, né? Porque eu preciso das pessoas que têm essa aptidão,
para poder fazer. Eu, particularmente, eu não tenho, porque não tive experiências boas, né? Mas só para falar aquele assunto do projeto estrutural das prefeituras, né? É uma convicção minha, não sou dono da verdade, mas eu acho que a prefeitura não tem um corpo técnico qualificado para analisar projeto estrutural. Mal eles analisam bem ali os projetos simplificados, ditos simplificados, que não tem compartimentação, né? Aquilo lá já é um parto para sair a aprovação. Quanto mais um projeto estrutural, que você tem assim, 5 pranchas. Você tem 5 pranchas, o cara não sabe nem ler aquilo lá. Como que vai dar um projeto de armadura para um engenheiro da prefeitura, ainda que seja engenheiro civil, não sabe. O cara vai pegar de ponta cabeça, vai ler aquilo lá, não sabe, né? É só para dizer assim, olha, nós exigimos, né? Que bom que exigem, porque alguém um dia vai responder pelo erro, né? Pelo menos exigindo quer dizer que existe o projeto. Mas, sinceramente, as prefeituras municipais, mesmo da Grande São Paulo, a região que eu estou, não tem profissional qualificado para fazer análise de projeto estrutural, né? Então, isso aí é como a gente fala assim, coisa para inglês ver, né? Eu acho assim, que é isso. Ô, Fabiola, você sabe dizer qual é o custo médio para aprovar um projeto? Assim, existe um parâmetro por metro quadrado, por exemplo? Existe. Não, um parâmetro não. Bem, isso depende do uso. Vou dizer do que depende, tá? Para dar certinho, não para dar um valor exato. Quando tu dá a entrada na prefeitura, tu já paga uma taxa como requerente. Lembrando aqui que existe responsabilidade, tá? A responsabilidade do proprietário e a responsabilidade do técnico, ou do arquiteto, ou do engenheiro civil. Taxas municipais é de responsabilidade do proprietário. Então, por exemplo, tu tá dando entrada como requerente. O requerente quem são? É o que tá fazendo o pedido, né? Esses são os requerentes. O requerente pode ser o proprietário? Pode. O requerente pode ser o técnico? Pode também. Pode ser tu, como arquiteto, como engenheiro, dando entrada na prefeitura. Aí a prefeitura vai colocar uma taxa, que é essa taxa de entrada de pedido para emissão de alvará, para emissão de aviso, para emissão de projeto aprovado, de remembramento, desmembramento. Tá. Ela vai te dar essa taxa. Essa taxa, em geral, R$ 34, R$ 60, R$ 120 que eu já vi. Então, essa taxa ela é de responsabilidade do dono, do proprietário. Tá? Aí tem as outras taxas. Quando o teu projeto é analisado juntamente com a documentação do lote, o alvará vai sair. Então, é uma outra taxa. Ou a BITS vai sair. Quando ele sair, é uma outra taxa. Essa taxa também, que pode ser de 300, 400, 234. Isso varia muito, viu, Roberto? De prefeitura para prefeitura. Essa taxa também é do proprietário. Então, varia muito, sim, varia. Tem imóvel que ele vai ser multado porque ele foi construído sem ser licenciado. Então, ali tem uma multa. Essa multa, ela vai em cima do metro quadrado. O alvará também vai em cima do metro quadrado. O índice de aproveitamento também vai em cima do, que é o coeficiente de aproveitamento, ele também vai em cima do metro quadrado, quando ele extrapola. A taxa de ocupação também vai. Então, preste atenção. Quando a gente está falando aqui de responsabilidade de taxas, as taxas municipais, ela é responsabilidade, como eu falei anteriormente, ela é do proprietário. Ok. As taxas que são de nossas responsabilidades, RRT ou ART de projeto, RRT ou ART de execução. Essa é tua responsabilidade como técnico, que é uma taxa de R$ 90, cento e pouco, não sei quanto é que o CREA está pedindo, né? O CAL está pedindo mais ou menos esse valor. Está pedindo quanto? 88. 88, pronto. Então, essas taxas são nossas. Só que quando a gente faz um projeto que a gente ultrapassou o coeficiente de aproveitamento, nós ultrapassamos a taxa de ocupação urbana, a gente não colocou ali a taxa permeável, logo ali, a gente não colocou a vaga X de garagem. Às vezes,
Tem vaga, tem multa que dá até 50 mil reais. Eu já multei técnicos de até 50 mil reais. Essas taxas são nossas quando a gente não faz um projeto de acordo com a legislação urbana. Aquele projeto está ali, e aí não tem como mais, o cara já construiu em cima do teu projeto e tu ultrapassaste os índices. Então, essas taxas de erro de projeto, elas são nossas. Às vezes, a prefeitura, quando o projeto volta, ela cobra novamente uma taxa. Tem prefeitura que cobra. Essa cobrança também é nossa. Tá? É uma taxa da prefeitura, mas o erro foi teu. Então, Roberto, no que diz respeito ao valor do alvará, isso depende muito do uso, depende do metro quadrado, depende se houve multa, se não houve multa. E também aí a gente também precisa entender quando as taxas são nossas como técnico e quando as taxas são do proprietário. Então, gente, projeto legal, projeto arquitetônico legal, na hora que a gente vai construir, elaborar o projeto ou emitir o alvará de um imóvel já construído ou até mesmo um pedido de habites, tem responsabilidade de ambos os lados, né? No que diz respeito à documentação, no que diz respeito ao que já está edificado e no que diz respeito também às taxas municipais e às taxas que são nossas e também nós assumimos taxas municipais quando o erro é nosso. Então quer dizer que regularizar é legal. Regularizar é legal? É. Eu não entendi. É um trocadilho que eu estou falando aqui. Eu estou procurando a pergunta do André, que ele fez mais uma pergunta aqui. Ah, tá. Pergunta aí. Ei, André, muito obrigada pela tua participação. Tá muito atuante. Gostei de ti. Depois se apresenta lá, vai no direct. Diz um oi para mim. Não sei se tu é arquiteto, se é engenheiro civil. Mas, assim, parabéns, viu? O pessoal aqui está dizendo boa noite também. Boa noite. Aqui no Rio agora, de tempos em tempos, alguém falou, Paziel, a mais volta com construir com licença e paga multa. É isso mesmo, Paziel. Para a prefeitura legalizar, ou seja, o que podia pagar, pode. É verdade, você está falando aí, é verdade. Acontece também em Belém do Pará, acontece em São Paulo, acontece, a pessoa já construiu, a gente tem aí a lei da anistia, a lei do puxadinho, em Campinas, que realmente as multas são perdoadas. As multas não, né? É perdoada e paga a multa. Né? Tem essa lei do puxadinho agora? Tem a lei do puxadinho. Aonde isso? Acho que é em Campinas, se eu não me engano, a lei do puxadinho. O primeiro projeto que eu aprovei foi em Campinas. Mas não tinha lei de puxadinho, não. Mas é um período, é como se fosse aí anistia, né? Não é um tempo, assim, não é sempre, entendeu? Mas aí tu vai e aí tu é perdoado naquele tempo ali, tu aproveita para regularizar teu imóvel. Aí tu fala, o pessoal de Campinas, ele é bem atuante. Eu conheço um monte de gente na parte de regularização aí em Campinas, um monte de técnicos que eles vêm falando já há muito tempo, vem atuando. Então, eu acho que é uma área bem boa para regularizar, viu? Que não tem muita exigência, segundo eles, né? Quando a gente já fiz live com gente de Campinas, nessa parte de regularização. Então, Rio de Janeiro tem puxadinho até hoje. O Azenir Carvalho. Olha aí. André, eu perdi a sua pergunta aqui, se você puder mandar de novo. Tem a lei do puxadinho, mas o valor é puxado, aí, ó. Não é prefeitura, gente. Sempre é. A lei é no diminutivo, mas o pagamento é no aumentativo. A gente sempre vai reclamar, né? Olha, gente, vocês aí que são técnicos, estão entrando, a gente tem que tomar muito cuidado com o juízo de valor, porque o pessoal, nessas reuniões acadêmicas, né? Porque o pessoal vem para cima da gente. Mas aí não tem jeito, a gente sempre tem que fazer uma piadinha desse nível. Sabe o que é? Eu acho que não é sempre que a gente tem a oportunidade de desabafar em relação a esse assunto. Você vai lá no fulano lá da prefeitura, ele vai ter aquele cartaz lá. Falar não sei o que lá do funcionário público é desacato lei tal, né? Aí você tem que ser atendido por um servidor público. Servidor significa ele está lá para te servir. Aí você vai ser atendido por servidor público que acha que está te fazendo favor. Você sai de lá contrariado, entalado, né? Então você tem que colocar essas piadinhas na live mesmo, né?
Aham, é. É, se a gente pode falar, né? Bora falar. Eu sou um pouco mais comedida, né? Já com uma vez um advogado me contratou para, contratou não, ele perguntou, fez uma consultoria rapidinho sobre se ele podia entrar na prefeitura, sim, para ganhar do cliente dele, porque ele estava cansado da espera, porque a Uhum. tramitação do processo, a demora estava muito grande e aí o cliente dele estava amarrado para construir. É. Na hora que eu fui ver lá, Roberto, já tinha feito várias visitas de Uhum. vistoria, né? Então, o técnico deu entrada, nem deu entrada, na verdade. Ele primeiro entrou no CREA, aí quando ele deu entrada já foi muito tempo, e aí já tinha acontecido duas vistorias. Então, aí Uhum. ele ia, sabe, tem que pesar assim ambos os lados, né? Eu fico, sempre tem, né? Eu sei, eu entendo a indignação, mas sempre tem aí O duas André colocou aqui a verdades. pergunta novamente, Fabiola. O André. Tá, O André é engenheiro. Perguntou sobre a regularização de obras embargadas. Sei. tá. Então, ele quer saber sobre a regulação de obras embargadas. Você já falou por isso? Não, nós não falamos sobre isso, não. Ele gostaria Não, de saber um pouco sobre a regularização de obras embargadas. Você poderia nos dar uma tá, dica? beleza. Tá, sim, com certeza. A obra foi embargada. Por que que a obra foi embargada? Geralmente, quando a obra ela é ou notificada, ou embargada, multada, enfim, quando ela não pode, né, prosseguir, é porque ela, em geral, ou ela construiu sem alvará, viu, André? Ela está sendo, não tem um alvará de licenciamento ou ela não está cumprindo com aquele alvará de licenciamento. Então, existem essas duas formas da obra ser embargada. Uma obra minha foi embargada, que era um imóvel, acho que número dos 3 andares, se eu não me engano, era multifamiliar, e aí eu disse pro dono que só podia 2 andares. Ele construiu 3. A engenheira que estava fazendo colocou, né, mais um. E aquela obra, quando o vistoriador bateu o olho, ele disse assim: não vai poder. Outra coisa, na área que era uma área semipermeável, ela colocou porcelanato, sabe? Todinha assim, a esposa do dono, do imóvel, do proprietário. Então, aquilo ali já tinha tido um alvará, mas o alvará não estava sendo cumprido. O que acontece? A gente vai, você como técnico, vai até a prefeitura, vai verificar por que foi. Caso seja uma obra embargada sem licenciamento, então tu vai dar entrada no licenciamento de obra. Aquela obra deve ficar parada porque o vistoriador ele vai várias vezes no local e são várias multas. Tu pega uma obra embargada é uma obra que foi também multada. Então a primeira multa tu vai receber. Se tu continuar construindo, né, como engenheiro, como arquiteto, tá, o proprietário, ela vai continuar gerando multa. Toda vez que o vistoriador for lá, ele vai gerar multa para ti. Tá, embargou, Uhum. embargou. Deu entrada, dá entrada na prefeitura com o pedido do alvará. Como é que é feito? Pedido do alvará, tu vai fazer o levantamento do imóvel, caso já esteja edificado, e seja uma obra com reforma ou com acréscimo ou sem acréscimo. Se for uma obra nova, tu vai entregar o teu projeto arquitetônico lá, de acordo com a legislação urbana, porque senão ela vai permanecer embargada. Então, eu estou dando entrada de uma obra nova que já começou a ser construída, mas eu tenho a chance de legalizar. Qual é a multa que eu vou ter? Apenas a primeira multa, que é a multa do embargo, tá? Aquele que foi construído sem licenciamento. Então, eu vou dar entrada na prefeitura, lembrando que quando o projeto é dado entrada na prefeitura para o licenciamento de obra, a documentação também ela é submetida à análise, viu, André? Então, não é só o teu projeto arquitetônico, vai ser pedido também o documento de propriedade do terreno, né, que pode ser matrícula. Alguns lugares, documentos de compra e venda, sim, eles aceitam, porque é alvará, não é habite, se for licenciamento de obra. E em alguns lugares, tá? Aceita documento de compra e venda. Outros só com matrícula, só com a escritura do imóvel. Então,
eles vão te pedir tanto a documentação daquele lote, que inclui a documentação do dono do imóvel e a documentação do lote. E eles vão pedir também a tua documentação como técnico, eles vão pedir o registro técnico, RRT, ou no caso, teu caso, que é engenheiro civil, ART de projeto e de execução. E o documento legal do projeto, o projeto arquitetônico legal, que também é uma documentação que tem valor jurídico, porque ele está submetido à legislação urbana. Então, tu vai dar a entrada do documento do lote, do documento do proprietário, da tua documentação e no projeto arquitetônico. Deu entrada e espera sair o alvará, o licenciamento de obra para poder continuar com a obra. Então, é possível, sim, ter uma obra embargada, logo depois que sai o licenciamento, ela continuar. Espero ter respondido essa pergunta. Pois não. Existe, se eu não me engano, a gente falou no início da live, assim, um percentual médio aí de 70% dos imóveis no Brasil irregulares, né? Sim. Então, assim, existe esse cenário. Isso implica numa grande demanda ou, assim, existe essa necessidade, mas o percentual de regularização, de repente, não corresponde? Ou você acha que a demanda é muito boa dos profissionais? Olha, a demanda, ela está aumentando, mas ela não é tão alta assim. Em alguns lugares ela é alta. No caso, Brasília, hoje, a demanda é altíssima. Se tu é engenheiro civil, arquiteto, está aqui na live, tu quer aventurar para lá, a demanda lá tá... Não tem, inclusive, técnico que consiga, assim, que saiba fazer, assim, dentro da exigência. Inclusive isso, principalmente nessas áreas de córregos. Nessa parte de regularização que precisa de um técnico, de um jurídico, de um advogado nessa área de direito imobiliário. E a nossa parte é levantamento, é habite, tudo. Então, muitos técnicos não sabem. Ali a demanda é altíssima. Tem lugares que é feito por debaixo dos panos. Então, realmente, apesar de ser alto, não tem muita demanda. Então, infelizmente, agora é rentável? É. Por quê? Vou colocar uma situação. Muita gente, no período do Covid, como a gente conversou, né, anteriormente, faleceu e tal, e aquele imóvel precisa ser vendido. Logo, ou precisa ser averbado, distribuído entre os filhos. Então, ali realmente é um mercado crescente, né? Ele precisa regularizar o imóvel dele para poder ser apresentado no banco, na caixa, alguém que vai comprar, e aí eles vão precisar realmente da gente. Então, nesse caso, cresceu de forma significativa? Nem tanto, tá? Nem todo mundo está conseguindo resolver, demora muito essa questão de justiça, demora muito essa questão de inventário, demora. Então, é grande, mas assim, ser bem honesta contigo, ainda não está do jeito que eu realmente acredito que deveria estar. Roberto, eu vejo assim que a gente deveria fazer tudo certo, tudo legal. É nossa obrigação fazer legal. É a nossa obrigação como técnico levar a prefeitura para a prefeitura aprovar o projeto, para a prefeitura licenciar aquela obra, né? O problema todo é que, às vezes, o próprio técnico ele está com tanta dificuldade, né, de documentação, que aí acaba que a gente se submete, tipo assim, não, como eu preciso desse projeto, dessa grana, na verdade, então eu vou deixar para lá. Então, tipo assim, eu também, é como tu também, eu estou tão insatisfeito com o atendimento da prefeitura que, né, nem vou legalizar essa obra. Mas aí existe um risco, tá? Toda vez que a gente faz algo ilegal, não legalizar é estar ilegal. Né? Existe esse risco da gente ser multado, da gente ter dar um prejuízo para o cliente. Né? Já aconteceu vários casos de técnicos, de proprietários me procurarem com prejuízo, vários, inúmeros casos. Né? Porque quando o cliente ele te contrata para resolver o problema dele. Aí a importância de, por exemplo, não tem muita demanda, mas eu sei fazer. Eu faço de uma forma correta. Isso é extremamente importante. É quase que romântico, né? Para dentro do nosso país, é quase que romântico. Mas tem gente que prefere se arriscar. Esse raciocínio aí de quem se arrisca, eu acho equivocado. Por quê? Uma coisa é nós termos uma percepção do órgão público e do atendimento deficiente do órgão público e não concordarmos com isso.
mas isso não quer dizer que a gente vai infringir as regras, né? Então, eu sempre fiz minhas obras de maneira regular. Quando eu não queria fazer, não queria ter contato com o pessoal da prefeitura, eu deleguei isso a alguém, paguei um terceiro para fazê-lo, né? Mas eu sempre agi dentro da legislação, até mesmo porque eu precisava comercializar aqueles imóveis, precisa ter toda a documentação, até ter matrícula para poder vender, financiamento, aquela coisa toda. Agora, o cara que vai lá e fala assim, tá difícil, eu vou fazer errado, esse cara tá errado mesmo, merece ter uma multa mesmo, né? Merece tomar multa e sem dó, né? Porque aquela mania de querer ter Vai ser contato. embargada, né? Ter aquela obra embargada, multada, notificada, até demolida se for caso. Não, tá difícil aprovar, vou construir do jeito que eu quero, vai fazer um andar a mais. Eu acho que esse é um cidadão que deve ser multado mesmo para aprender a fazer as coisas certas, né? Por isso que a gente tem aí alguns acidentes estruturais, às vezes mortes, às vezes você está num imóvel, você nem sabe que aquele imóvel te oferece risco, né? Então, eu acho que quem age errado, principalmente na construção, que é algo de muita responsabilidade, tem que ser multado, sim. Não justifica o órgão público ter as suas deficiências e a pessoa vir fazer coisa errada. Isso eu também não acho correto, não. Né? Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, Fabiola. Os órgãos públicos, eles oferecem incentivos ao munícipe? Não tem nenhum incentivo. O incentivo que ele acha que oferece é a anistia, né? Eu não acho também que isso seja um incentivo também. Eu acho que o incentivo ele deve ser constante, né? Isso aí deve ser uma forma mesmo só para facilitar, ou até mesmo pode ser uma questão política, pode ser uma questão financeira também. O incentivo que a gente tem que fazer é uma questão muito de educação, né? E aí, quando a gente não tem isso, o proprietário ele não tem isso ali, qual é o incentivo que eu tenho que ter? Como que um órgão público daria... Agora eu te pergunto, como o órgão público ele daria um incentivo para o proprietário ele regularizar o imóvel dele? Para ele contratar um arquiteto, para ele dar entrada na prefeitura, qual seria o incentivo? Ele entender o valor do imóvel regularizado. Para mim, né? Eu pensando nisso. Sim, Eu pode falar. acredito que um incentivo, partindo do órgão público, deveria começar através de uma campanha, né? Porque ninguém vai tomar conhecimento de um incentivo ou de alguma mudança de hábito se não houver campanha. Tem campanha para vacinação, tem campanha para doença sexualmente transmitível, tem campanha da dengue. Então, por que não fazer uma campanha assim? Olha, o nosso município vai, no primeiro semestre de 2022, fazer uma campanha para a regularização de imóveis. E, para isso, você vai ter um desconto no seu carnê de IPTU, aí você vai ter uma consultoria na prefeitura, marque lá o seu horário, e use o app e tal, né? Porque hoje, por exemplo, o cara que vai lá vistoriar o imóvel, aí encontra fechado e vai lá e aplica uma multa, também acho que isso está errado, porque a gente não está na idade da pedra, né? Se você tem uma obra, você não mora na obra, você não tem que ficar lá na obra 24 horas por dia. Eu já tive obra, eu sei assim. Aí, de repente, mas eu fui lá, não tinha ninguém. Bom, a gente não está na idade da pedra, tem e-mail, tem WhatsApp, né? Tem mensagem telepática, tem tudo. Aí a gente tem que aceitar, acreditar que dos Jackson. a gente tem que acreditar que o cara foi lá e que acreditar que ele foi lá e mudou porque eu não estava lá, né? Então, não justifica, mas acho que se houvesse essa visão por parte da prefeitura, que não há, porque o pessoal só se preocupa em reeleição e aquela coisa toda, né? No âmbito municipal também. Então, se houvesse uma visão, e essa visão, sabe de quem que teria que partir? Daqueles profissionais técnicos que estão lá dentro da prefeitura. O prefeito não tem cabeça disso, o cara tem que chegar lá, prefeito, vamos fazer uma campanha assim? Né? Acho que deveria partir desse pessoal, mas o pessoal está lá concentrado só em meter bucha no munícipe, né? Multar e tal. Eu realmente penso assim, né? Mas, assim, se o cara fosse diferenciado, moderno, vamos fazer uma campanha de regularização aqui em Mauá, no Grande ABC, ABCDMR, né? Também, eu acho que está na ordem de 80% dos imóveis irregulares, né? Então, imagina fazer uma campanha dessa, todo mundo ia ganhar, né?
Mas a coisa está tão desordenada que tem coisa que não dá nem para regularizar, né? Você vê fotos assim da paisagem urbana, você vê isso aqui, como que vai regularizar esse emaranhado, né? Então, acho que algumas cidades, realmente, o negócio descambou de uma forma que não tem o que regularizar. Eu já peguei empreendimento que foi multado em 1 milhão. Você já pensou nisso? Multar 1 milhão. Eu já peguei empreendimento que foi multado. Assim, como eu tive do outro lado, às vezes realmente cansa para o historiador ter que ir várias vezes numa obra, não tem ninguém, né? Em geral ele vai, assim, e fica difícil também, fica realmente muito difícil ficar ligando, olha, a gente vai aí na obra, porque ele vai passar no carro lá e ele vai em vários lugares, ele não vai só naquele lugar, né? Então ele vai ter que ligar para milhões de gente. Por isso que eu digo que o sistema, ele não é atualizado. Porque se o vistoriador lança no sistema o dia da vistoria naquele lugar, né, porque ele tem uma agenda, e o requerente observa, né, qual é o dia da vistoria, então, para te ver só, que não é só uma questão de, como eu falo, não é só uma questão de números de veículos, números de vistoriador, números de analista, conhecimento do próprio requerente na tramitação do processo. Não é apenas isso. Eu tenho também um sistema que ele opera de uma maneira atrasada. É porque deveria ter isso, deveria ter, até mesmo um aplicativo da prefeitura, deveria ter. Não, agora vai ter vistoria naquele lugar. E ele ficava ligado ali, sabe? Porque a gente tem aplicativo até para táxi, gente, que é o Uber. Né? Por que não tem aplicativo para isso? Né? Então, a gente, junto com o CAL, junto com, sabe, o técnico, junto com o conselho, junto com o CREA, junto com a prefeitura, deveriam trabalhar junto para que isso ocorra melhor. Eu vejo isso. Não vejo só uma questão do técnico apenas, sabe? Mas eu vejo a questão também do próprio sistema, a prefeitura, o cara da informática, ele não pensa também em inovação, sabe? Ele quer resolver o problema do computador, Então, sabe? você Então, falou, por exemplo, assim, você falou assim, é cansativo para o técnico, né? Cansativo. Cansativo. É o trabalho dele, né? Então, na cabeça dele é cansativo. Aí, a mas não é cansativo. indignação do Roberto para Não, os mas técnicos. imagina que eu peguei que eu entrei com uma documentação e eu vou receber a visita de um técnico. Aí alguém na prefeitura fala assim, não tem dia certo, mas vai talvez essa semana ou a semana que vem. Em que horário? No horário comercial. Aí, assim, eu tenho que aceitar que é cansativo para ele, mas ele não tem que pensar que eu não posso largar meu trabalho para ficar 15 dias plantado, para na hora que eu virar para tomar uma água, ele aparecer, me multar, falar que eu não estava lá, né? Então, por que Tu que é possível? não necessariamente precisa ser um engenheiro civil, pode ser o cara da obra também. Sim, mas às É vezes a o gente não mestre. tem. Às vezes é uma obra que está parada por algum motivo, você vai ficar pagando um funcionário para Um dia esperar o. só, Roberto, um dia só. Mas Eu vou te o dizer por que, problema, que às vezes não dá para dar o horário. Vou te dizer por quê. o Às vezes. problema, Fabiola, é que não tem a definição do dia. Esse que é o Ah, problema. tá. Aí nessa prefeitura não tem, né? Aí nessa Tem. prefeitura não tem. Agora, por exemplo, assim, se der um pau agora aqui na minha internet, eu vou ligar na net, né? Vai ter um atendimento que vai falar assim, quando você quer o atendimento? Amanhã de manhã? A gente pode falar no período da manhã ou no período da tarde, né? Sim. Pelo menos a gente tem uma determinação do dia e do período. Mas na Sim. prefeitura, a prefeitura não, a prefeitura vê o munícipe como uma pessoa que está pedindo ali um favor. Isso que eu acho desrespeitoso. Por isso que eu não simpatizo com o atendimento do órgão público, entendeu? Porque a gente fica à mercê do pessoal. E eu entro dentro da prefeitura e eu vejo essas figuras que fazem as vistorias, né? Que às vezes estão ali com uma pastinha embaixo do braço, sempre está conversando com uma rodinha, né? E de repente ele decide para o bairro tal ou para o bairro tal, de repente porque ele precisa passar no borracheiro. Não é porque ele tem uma programação, né? Então, é uma desorganização, não há organização no funcionalismo público, nessa instância que a gente está tratando, não há organização, não há profissionalismo,
tudo assim, não há fiscalização nem da própria chefia. Então, ainda mais esses caras que estão 20, 30 anos na prefeitura aí, que são fiscais, eles se acham os tais lá, né? Eu conheço, é que eu não posso falar aqui algumas coisas que eu vivenciei com pessoas assim, né? Mas, assim, é lamentável o que acontece lá dentro e o poder que esses caras acham que tem. Então, foi tamanho o desrespeito da minha vivência com esse pessoal que eu não tenho simpatia por eles, né? Agora, isso não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui. Aqui, quando você falou assim, ele não é cansativo para ele passar lá na obra, é cansativo, é o trabalho do cara, né? Ele está sendo Não, pago para isso. Ele é um servidor público. até que tem muita gente comentando aqui que acho que a gente até passou, mas assim, deixa eu só dizer assim, por que às vezes não dá para dar o horário, tá? Muitas das vezes a gente desconhece como é que as coisas funcionam, principalmente no que diz respeito ao vistoriador. Eu era analista, não era vistoriadora, mas uma vez eu fui fazer vistoria. E a vistoria era de um supermercado. No supermercado eu tenho que olhar a área de manobra do veículo, lá de estacionamento. Vou ver se está tudo certo, se não vai ter problema, porque tu já entraste no supermercado, aquela parte é nossa, da gente analisar, a gente como arquiteto e engenheiro civil, de fazer uma área de estacionamento decente, né? E aí eu, como analista, estava vendo se estava certo, a área de manobra, eu vi que uma não estava dando certo, uma só. E era gigante o supermercado. Eu disse, gente, isso aqui perto dessa coluna, se for eu vou sair arrastando essa coluna aqui. Isso foi uma situação que demorou. A outra situação que me levou a demorar também foi a parte do elevador do supermercado, porque tinha que desligar tudo. Como vistoriadora, eu fui fazer vistoria. Gente, desliga tudo, que eu quero ver se vai abrir no tempo X, no máximo 14 segundos, né, para poder aprovar aquilo ali. Então, na hora, tipo assim, abre ou não abre? O elevador, gente, estava dando demora por causa disso. E aí tinha que ver a parte ali. Demorou. Então, o que demorou? A área de manobra, lá de cima, debaixo do estacionamento, que não era subsolo, era toda em pilotis. E a parte do elevador. Isso atrasou as outras vistorias. Porque aprova ou não aprova, a exigência do supermercado que já estava em funcionamento, que é esse aí que recebeu a multa, porque ele ultrapassou os índices de aproveitamento, taxa de ocupação, índice de aproveitamento que é o índice de aproveitamento, né? Então, às vezes, eu fui fazer essa vistoria. Não estava acostumada a fazer vistoria, mas aí eu toda, né, pesando em cima. E não estava nem vendo se o técnico ia gostar de mim ou não. Então, às vezes, demora por conta disso. Então, não dá para te dar um horário X. Mas, assim, naquela área, naquela zona, vai passar vistoria, sim. E, às vezes, pode ser rápido? Pode, porque a gente chega na obra e não tem ninguém. Então, a gente passa para outra, não vai ficar esperando. Eu tô falando como do outro lado, né? Eu conheço a tua indignação. E o meu papel aqui, Roberto, é educar. Tu que tá aí na live, né? E tu, Roberto, que não trabalha com isso, mas é fazer entender que a aprovação de projeto, alvará de obra e a BITS é um papel importante nosso. A gente prejudica o cliente. E quando tu pegas um projeto que exige isso, tu saiba fazer. A gente não pode se deter como técnico às situações difíceis, né? A gente tem que aprender a fazer. E eu não vou te dizer que quando tu sabes fazer, isso vai agilizar o teu processo. Não, não vai agilizar. O processo na prefeitura é lento, mas o técnico que está do outro lado, quando tu sabes fazer, ele sabe que tu sabe. Ele entende que tu sabe. E aí ele já começa a te tratar com respeito, porque o técnico, ele não tem interesse de dar consultoria para ninguém. Então é aí que ele começa a te tratar com respeito, tá? Então é só para te entender isso. Eu preciso realmente que tu entenda o teu papel como técnico em todo esse processo de aprovação, liberação de alvará e de habits. É isso, mas eu não nego, né? Não estou negando que isso acontece, isso realmente acontece. Eu acho que eu já vi colegas meus que não queria nem atender o cara, porque o cara não sabia, e eu fui lá, olha, tu não quer.
Vem cá, tu dá para te fazer isso. Fui lá por trás pro engenheiro civil e disse, olha, vem cá, dá para te fazer isso para aprovar o projeto, tem que fazer isso. Porque ela não queria dar consultoria técnica que estava analisando. Olha o tempo que ela tinha realmente de casa. Então ela estava sem paciência nenhuma. Então existe esse caso. Eu acho que a gente tem que ter mais empatia e servidor público em geral, ele está realmente insatisfeito. Não é o meu papel aqui julgar. O meu papel realmente é educar a gente como técnico a entender, a aprovar o seu projeto na prefeitura, entender que tu é um técnico que aprova, que tem um know-how diferente, né? Isso é realmente importante. É que a gente acabou entrando nesses assuntos porque são algumas percepções que a gente tem que elas Experiência, afloram, né? né? Que ela aflora, então a gente não pode. Isso remete, né, ao estresse, que Sim. é um assunto estressante que tem que ser tratado por um especialista no assunto, e esse especialista se chama Fabiola Góes. Eita, eu te entendo, eu te entendo. É claro que eu entendo os dois lados, porque eu estive do outro lado, né? E eu estou hoje em outra posição. E eu vejo muitos colegas meus reclamarem, assim, pessoas próximas, até amigos, reclamarem. Então, eu te entendo, né? Agora, tudo exige ouvir os dois lados. Tem lados que realmente não dá para dizer que isso não existe. Então, a demora realmente num dia, às vezes, é a própria vistoria que demora muito mesmo, porque tá muita coisa errada naquele prédio. E às vezes não é um prédio pequeno. Quando é habitação unifamiliar, é mais simples. O cara olha o projeto, mas é esse, por exemplo, de um supermercado. Quando é uma clínica, quando é uma indústria, né? Então, às vezes demora mesmo. E aí a gente não faz por uso, viu, Roberto? O vistoriador, ele não vai no lugar vistoriar pelo uso do serviço, do empreendimento. Ele vai pela zona. Então, às vezes, naquela zona tem um monte de coisa. Tem comércio, tem serviço. Quando é serviço, e quando é serviço financeiro, quando é serviço religioso, quando é, tipo, de lazer, centro comunitário. Então, um diferencia muito do outro. Creche, aí tem que avaliar tudo isso aí. Tá? Então, aí às vezes demora. Ô, Fabiola, sabe o que eu gostaria de que você falasse? Que muito sobre aquele trabalho que você desenvolve, né, de consultorias, né? E Ah, também, obrigada por me parece que perguntar. você também tem um curso que fala sobre isso, né? Sim. Então, gente, eu realmente, quando o técnico ele me procura e ele não sabe, eu tenho duas opções para ele. Não, na verdade, três. Tem o curso que eu faço, um curso que ele é vendido pelo Hotmart e que ele te diz assim como tu aprovar teu projeto, ele te dá diretrizes, como tu tirar o teu alvará de obra, de uso unifamiliar, multifamiliar, comércio e serviço. Esse é um curso. Às vezes a pessoa quer consultoria e pode ser tanto proprietário como técnico para um projeto X. Tipo assim, ele quer para um remembramento, ou ele quer para. Ele está com medo de errar e ele quer aprovar um projeto em áreas de marinha lá no Rio de Janeiro, por exemplo. Ou então em área de patrimônio, área de preservação ambiental. Já peguei um no Rio de Janeiro que era área, ela é inclusive a proprietária. Ela pegou consultoria comigo para falar para o arquiteto dela o que ele deveria fazer. Ela estava morrendo de medo, que ela queria fazer uma sacada lá no prédio dela. Então existem várias, nesse caso aí de consultoria, dou as diretrizes, mas eu não acompanho até a aprovação do projeto. E tem a mentoria, que eu pego aquele projeto específico e acompanho ele desde o começo, desde a entrada, a tramitação, até a aprovação do projeto. Então, eu faço essas três situações aí. Às vezes, viu, gente, vocês estão aí, eu sorteio para a pessoa uma vaga no curso, em algum, por exemplo, estou dando uma palestra. Porque, Roberto, eu gosto muito dessa área. Tudo bem como eu defendo, né? Eu tenho muito interesse que as pessoas aprendam isso, sabe? Porque isso é um valor nosso como técnico. Então, às vezes sai no 0800 mesmo, quando eu estou dando uma palestra. Inclusive, eu vou estar dando uma palestra agora no CONARP, que é o Congresso Nacional de Inovação, de Arquitetura e Inovação. Vai ser agora no dia 21 de setembro, vai ser 21, 22, 23 de setembro. O congresso, ele é online, ele é gratuito, e aí
Ali, de repente, a pessoa procura e aí eu dou o curso online. Né? Não vai ser tão aprofundado de habitação unifamiliar, mas aí tu já pega o macete, tu já consegue aprovar o teu projeto. Isso aí. Eu também vou estar dando na faculdade, na face, isso é presencial, que é a faculdade ideal. Aqui em Belém, eles me convidaram para palestrar, e ali eu vou estar sorteando. Então, algumas vezes eu sorteio, eu faço esse curso, dou um sorteio, né, para eles e dou presencial, não é como o Hotmart, que o Hotmart já é gravado, né? Embora por trás eu dou uma assessoria para os alunos que compraram o curso. E essa consultoria que você dá, Fabiola, é no Brasil todo? É no Brasil todo, assim, do norte ao sul. Aí, às vezes, a pessoa diz assim, mas Fabiola, tipo assim, não tem nada a ver São Paulo com Porto Alegre. Como é que tu fazes isso? Não tem. Gente, o que eu ensino, que é a dificuldade das pessoas é como aprovar o projeto. Então, às vezes, a pessoa não sabe da entrada, não sabe ler, não entende, e o caminho não é tão complexo assim quando tem alguém que te ensine e te dá o caminho das pedras. Tipo assim, esse aqui é o caminho. Então, em geral, Roberto, ele é o mesmo. O roteiro é o mesmo, né? Exatamente, essa palavra. O roteiro é o mesmo. A exigência é diferente. Exigência de documentação, exigência de coeficiente de aproveitamento, taxa de permeável, taxa de ocupação, ela difere, realmente, ela é diferente. E ela não é só diferente por causa da cidade, ela é diferente também por causa da zona. Ela é diferente, mas o roteiro é o mesmo. Então, eu ensino a pessoa a fazer em qualquer lugar do país, tanto a aprovação de projeto, alvará de obra e a BINSE. Ensino regularização? Não, não ensino regularização. Por quê? Eu posso te ensinar uma regularização simples, mas a regularização, gente, ela é muito complexa, muito complexa. Ela exige alguém do jurídico, do direito imobiliário, daquela área específica que vai te dizer. Porque regularização não é isso aqui, ó, uma virada de chave. Elas são vários passos. E tem passos que nós, técnicos, não podemos atuar. Não temos como atuar. Eu vou dar um exemplo aqui, só para te ver como é bobagem dizer que técnico, que a gente regulariza qualquer imóvel. O cara comprou o imóvel, o teu cliente, ele comprou o imóvel, ele quer regularizar, ele vai te chamar para regularizar. O imóvel que ele comprou era de um ex-traficante ou de um traficante. Ele vendeu. Ele não sabia que o cara era traficante. Aquele bem nem é dele. Sim. Como é que tu regulariza? Como é que tu entra para aí? Como é? Não, mas é uma parte técnica. Pois é, não é parte técnica, é parte jurídica. É. Não tem como aquele seu imóvel ter sido cliente. Tem como você sabe como regularizar isso aí? Gente, eu não sei fazer isso. Então, tem coisas que é muito específica da área de direito imobiliário. E tem coisas que são só técnicas. Então, a gente precisa ter essa sacada, tá? Por isso que eu não digo que eu ensino a pessoa a regularizar imóvel. Eu ensino o que a gente pode, como técnico, fazer. Tem situações que a gente pode, até no cartório, levar, tirar matrícula. Tem situações que são simples, mas tem situações... Por exemplo, nessa área de Brasília, área de córrego, eu não posso entrar como arquiteto e urbanista. O engenheiro civil não pode entrar. Como eu falei logo no começo, o nosso conselho é multado em R$50 mil se a gente entrar antes do cara do direito imobiliário. Por que eu não sei? O cara lá que decidiu, né? O diretor lá daquela região aí de Brasília, do DF, na verdade. Então, nessa área de arniqueiras. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, por isso que eu não ensino regularização, tá? Porque não é uma coisa, não é um passo a passo. Tem coisas que são muito complexas. Não é padrão, né? Não é padrão. Agora, a aprovação de projeto, realmente, alvará de obra e a BITS, ele é realmente um roteiro que, se tu seguires direitinho, tu consegue aprovar. Ô, Fabiola, e as suas redes sociais para o pessoal poder te encontrar? E que legal! Quem está interessado no curso também, né? Como que faz? Pode me procurar no direct, tá? Tem um cara que resolve isso, que é o Thiago. Eu posso dar o contato para vocês. Quem tiver o interesse. O meu Instagram é Fabiola Góes Arquiteta. Tu pode entrar lá nesse Instagram. Quase que todo dia eu
dou uma orientação de como é que tu vai emitir o teu alvará, aprovar o teu projeto ou emitir o teu habite. O alvará é o alvará de construção, tá, gente? Então tem aí o Instagram, tem também no meu site, que é fabiolagos.com.br, também lá tu pode entrar para comprar o curso, para puxar assunto comigo direto pelo WhatsApp. No Instagram também tem um link lá direto para o WhatsApp. Tem um canal no YouTube que precisa realmente, né? Esse canal, gente, eu dou com um pouco mais de detalhe. Tem um lá que eu ensino passo a passo como tu aprovar o teu projeto de uso de serviço na prefeitura. Então, o uso de serviço ele é bem abrangente, mas é de até 300 metros quadrados. Então, tem lá no canal também, que eu vou ensinando desde o que é o alvará conceito, o que é o alvará, o que é a BIS, o que é a aprovação de projeto, como emitir o alvará de uso unifamiliar. Tem o canal do YouTube, a página também do Facebook, né? Para quem ainda usa Facebook, temos aí também. Eu acho que é só isso. Só tudo O isso. Face, só tudo, é pouquinho, né? Mas E o olha, foi um LinkedIn? prazer. Você usa o LinkedIn também, não? Eu tenho o LinkedIn, gente. Desculpa, não falei. O LinkedIn é onde está o nosso currículo, né? Então ali está Sim. toda a minha trajetória profissional. É Fabiola Góes também. E tá lá no Instagram. Para ti que está aqui no Instagram, eu tenho ali um link na bio do Instagram, onde vai te direcionar direto para o meu LinkedIn. É só clicar ali que vai dizer ali o meu currículo profissional. É, o bom Obrigada é por lembrar. clicar no link da bio, é bom que você acessa tudo, né? Tem. Mas pra falar em lembrar, deixa eu lembrar uma coisa para você e para vocês todos que estão na live. Quando nós encerrarmos a live, eu vou já deixá-la no IGTV, então ela vai ficar gravada aqui Legal. para todos Legal. poderem assistir, né? De repente o pessoal entrou mais tarde, não assistiu a live na íntegra, tem interesse em assistir, então ela vai ficar no IGTV, depois a gente complementa lá na descrição essas informações, Certo. né? E também depois eu vou colocá-las no YouTube e nas demais redes sociais. Ai, Hoje que já vai ficar legal. gravado no IGTV, mas depois a gente vai postando também, né? Já estou com uma live aí na fila para postar, que a Edmara, que está assistindo aqui, ela sabe que eu estou devendo essa live para ela. Fizemos a semana passada, mas ainda não tive condições de pôr lá no YouTube, né? Mas Ei, eu agradeço. Roberto, Uhum. obrigada pelo convite. Eu quero lembrar só uma coisa que eu esqueci. No meu Instagram, eu tenho um e-book. E esse e-book, ele ensina também, dá um passo a passo de como a pessoa aprovar o projeto na prefeitura. Então, ele é de uso unifamiliar. Então, se tu tens esse interesse, se nessa conversa toda tu gostaste, vai lá, baixa esse e-book que ele vai te dar um norte de como tu aprovar teu projeto na prefeitura. Ah, E ótimo. obrigada pelo convite, foi um Eu que agradeço. prazerzão. Prazer Muito foi bom meu. te ouvir, imagina. Foi um bate-papo Fazia tanto gostoso, tempo, né? né? Fazia. Aham. Desculpe o meu estresse relacionado à prefeitura, tá? Mas não tem nada a ver com você. São Ah, é assim que a gente experiências do conhece as passado, pessoas. né? São Eu sei, eu experiências do sei. passado, né? Não, Mas eu te assim, entendo, eu te entendo. é legal esse trabalho, né? Tem que ter alguém para fazer esse trabalho e alguém especializado. E é legal que as pessoas tenham você como referência profissional e também como uma prestadora, se for o caso de contratação para fazer. E eu acho interessante também o curso, porque o curso, profissionais de todo o país podem fazer esse curso, porque o curso ele fala da parte conceitual e da parte das rotinas de aprovação e tudo, né? Agora, índices urbanísticos e demais variáveis, cabe a cada cidade, não é uma coisa padronizada, mas o roteiro que você ensina, ele segue um certo padrão, né? Então, é Sim. um curso muito interessante isso aí. É que não é minha praia, senão eu ia fazer o seu curso. Roberto, foi um prazer, viu? Não foi, eu acho que é comum ter divergência, né, de pensamento, e não é nem tanta divergência, eu concordo com o que tu estás falando, só creio que não é apenas isso, né? Mas, assim, foi um prazer, viu, estar contribuindo aí. Eu tenho muito interesse de contribuir para ti que está assistindo com a vida profissional. Obrigada por ter acompanhado até aqui. Obrigada, Roberto, também, pelo convite, de Eu que ter me dado a agradeço. oportunidade de
Assim, além de falar do meu conhecimento, de mostrar um pouco do meu trabalho também. Muito obrigada. Eu que agradeço, Fabiola. Então, olha, mais uma vez dizendo para todos, a gente vai encerrar essa live, mas estamos disponíveis nas redes sociais. A Fabiola já deu o Instagram dela aqui, que é? Fabiola Góes, arquiteta. É só chegar lá no Fabiola Góes Arquiteta, mandar um direct ou entrar no link da bio para ter mais informações. E essa live vai ficar gravada aqui a partir do momento do encerramento aqui no IGTV. Para quem assistiu parcialmente, assiste depois e compartilha com os amigos. E é isso aí. Um abraço para vocês. Adorei participar da live. Eu que gostei. Beijo, Deus abençoe. Bom fim de semana para todos. Um abraço. Obrigada, igualmente.